Oi, família! Como vai você? Tudo bem? Eu te desejo muita paz, muita alegria, que Deus abençoe você onde estiver agora. Obrigada por seu carinho e sua audiência. Nós ficamos sempre muito felizes de ter uma audiência tão especial quanto a sua. Deus te abençoe. Hoje no programa nós vamos falar sobre maternidade. É o sonho de muitas mulheres. Mas muitas vezes nós não nos damos conta, antes de sermos mães, o que significa realmente ser mãe. E acho muito bonito quando se expressa dizendo que ao nascer um filho, é que nasce a mãe juntos. Então, esse processo de maternidade é o tema principal do nosso programa de hoje, querendo que as experiências contadas aqui seja de alguma forma de grande valia para a sua experiência como mãe. Muitas vezes nós acompanhamos a história de mães que ficam em dificuldade por acreditar que há uma maneira só de ser mãe, há um jeito só de criar os filhos. E ainda ter que lidar com as críticas, com as observações, com as ajudas todas que nos chegam. E aí o que fazemos para nos descobrirmos enquanto mães? Mulheres que outrora tiveram apenas um sonho, mas agora têm um filho ou mais no colo. Para educar, para ensinar, para conviver, para dar bom caminho, boa educação. E o que dizer do contexto em família, a presença do pai e dos demais familiares, como se dá nesse contexto de uma maternidade saudável, portanto, numa família saudável, lidando com uma mente que ainda se desenvolve aos poucos, mas que a cada desenvolvimento, em cada fase, vê-se tantas maravilhas e dando tanto retorno de alegrias. Mas sabe aquela situação em que uma mãe descobre que o filho carrega um diagnóstico que agora pode mudar a sua expectativa enquanto mãe, que antes sonhava com tantos mimos, tantas brincadeiras, agora precisa enfrentar um diagnóstico, por exemplo, de autismo? E aí, como é que faz? Como é que lida com essa maternidade? Como lidar com a expectativa e a realidade? Isso tem a ver com você? Essas expectativas e esse tempo de aguardo, esse seu momento de desejo e agora quando tem o seu filho no colo, o que acontece na sua experiência? Pode compartilhar com a gente, fala conosco na nossa página no Facebook, nós estamos inclusive ao vivo, assiste e compartilha. Assiste e compartilha com outras pessoas para nós fazermos esse programa chegar cada vez mais longe. O consultório de família, querendo sempre estar com você no contexto da sua família e fazendo você crescer em aprendizado, como nós aqui crescemos juntos também. Vem conosco então para o nosso programa acontecer. Queremos sempre você conosco participando. E apresento agora as minhas convidadas. Juliana Boa Sorte, mãe de 3 filhos, do Matheus, do Rafael e do Lucas. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Marla Lidick, mãe do Bernardo, prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, Adelaide. Bom dia para todos que estão assistindo a gente. Obrigada. Também a presença da Gloriane Maia, que é mãe do Gabriel. Bem-vinda. Bom dia, Darleide. Um prazer estar aqui. Obrigada. Vamos à experiência de vocês, pensando nas mães que estão em casa, pensando nas famílias que têm filhos. Os filhos destas são ainda pequenos, nós demos prioridade a ouvir as mães, pensando nas mães de primeira viagem, nas mães que são pegas de surpresas, nessas voltas que a vida dá, nas mães que têm mais de um filho, 2 filhos, 3 filhos ou mais, como tem a Juliana, 3 lindos garotos. Juliana, como foi a sua experiência e como é a sua experiência? Você é uma dentista de carreira, fez mestrado, estava se preparando para o doutorado e hoje você tem 3 filhos bem pequenos, que aconteceu nesse processo de mestrado e se encaminhando para o doutorado também. Me conta um pouquinho da sua experiência. A princípio, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava estudando para o mestrado. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz pela notícia de estar grávida, meu marido e eu vibramos muito, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Então, o primeiro pensamento foi parar tudo. Falei, não vou mais fazer nada. Então, conversando com a minha mãe e um professor muito querido, eles disseram, não, você pode sim, você tem como continuar os seus estudos, mesmo sendo mãe. E assim eu fiz, principalmente com o apoio da minha mãe, que sempre tanto ajuda presencial, apesar de ela morar na Bahia, mas sempre que ela pode, ela vem, quanto ajuda também na força das palavras, né? Vai, minha filha, você pode, você consegue, Deus à frente. E eu fiz a prova do mestrado, fui aprovada e comecei grávida.
E várias pessoas falavam para mim, principalmente alguns professores, que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. Mas eu fui caminhando dia após dia e deu certo. Mas no meio do mestrado, outra surpresa. O segundo filho. E ele nasceu, poucos dias após o nascimento dele, eu defendi a minha dissertação. Deu tudo certo. Aham. E quando Graças estava a Deus. pensando no doutorado, veio o terceiro filho. Sim, pensando no doutorado, veio o terceiro filho. Ai, são filhos lindos. E qual foi a diferença entre a expectativa que você tinha de ser mãe? Porque eu sei que você é uma daquelas mulheres que desejava ter filhos, sonhava em ter filhos, e não somente um, falando filhos mesmo. Mas qual foi a diferença entre a expectativa que você tinha antes e o ser mãe? Daqui a pouquinho eu volto com você. Marla, a sua experiência tem um quê de espera, um desejo de ser mãe que não vinha, não acontecia a gravidez. Como foi aquele teu tempo de espera? Roda Leite não foi fácil. É uma montanha-russa de emoções que a gente passa, a mulher que sonha em ser mãe e demora para acontecer. Porque você tem aquele momento de esperança que você fala assim, eu acho que estou grávida. Quando, né, cada mês pode atrasar a menstruação, aí quando você, acho que tô, aí você fica naquela expectativa, aí eu acho que é agora. Aí não acontece, aí vem a decepção, aí você decide, não vou mais ter esperança. Então, assim, a gente passou por esse processo durante 2 anos, então muitos momentos eu pensei, desistir de esperar, não quero mais pensar nisso, não vou mais orar, não vou pensar, porque eu queria evitar a frustração, porque quanto mais você espera, não acontece, você se frustra. Até que eu li um texto e, conversando com Deus, eu decidi que, eu deveria orar e esperar mesmo, não deveria desistir de esperar por isso. E quando eu decidi voltar a ter esperança, foi quando aconteceu a gravidez. Então, assim, é a minha história, eu sei que cada pessoa passa por experiências diferentes, mas a minha foi isso. Quando eu decidi ter esperança de novo, decidi orar de novo, Deus me mandou o presente na certeza que era Ele que tinha enviado. O tempo de espera, ele também nos ensina muito noutras direções, né? A confiança em Deus, a descansar em Deus, outras vezes a ter que enfrentar mesmo a frustração. Enfim, eu acho muito bonito esse tempo. E no meu caso, depois que aconteceu, eu percebi que era a hora certa. Se tivesse acontecido antes, eu falei assim, não era o momento certo, era agora. Então, assim, Deus, Ele mostra, realmente, foi da vontade dEle que fosse daquela maneira e naquele momento. Né? E foi um processo natural? Um processo natural. Tempo certo. Yes. Gloriane, como foi a sua experiência de maternidade, sendo que o seu filho nasce lindo, maravilhoso, como ele é hoje, com 4 anos de idade, mas você foi surpreendida com um diagnóstico de autismo. Nós muitas vezes dizemos assim, o que vai ser? Menino ou menino? O que você espera? Menino ou menina? Não importa, que venha com saúde, né? Mas e quando não vem, assim, com saúde? Eu normalmente pergunto, e se não vem com saúde, o que você vai fazer? Porque a gente precisa também levar isso em consideração. No seu caso, mais adiante veio o diagnóstico de autismo. Como você encarou isso? Ao contrário das demais mães, né? Eu nunca tinha imaginado em ser mãe. Assim, nunca tinha... Não era seu sonho de mulher ser mãe? Eu nunca pensei, nem nada. Então, quando veio, né? Eu já descobri a gestação... bem tardia, assim, descobri em um dia, no outro dia fomos fazer o ultrassom, ele falou, olha, você está de 3 meses, é um menino, parabéns, e eu, obrigada. Então, assim, foi um misto de emoções, assim, naquele momento. Tem muita gente que não entende como é que uma mulher não se dá conta durante 3 meses que está grávida. Acontece, gente, ela não é a única. Acontece. E assim, foram muitas informações, né, assim, eu já estava casada há um bom tempo, mas nem imaginávamos. E quando veio a notícia, mudou assim a cabeça numa forma, é um medo misturado com uma alegria e o que eu vou fazer, né? Mas foi uma bênção, foi uma maravilha, sim, eu tive uma gestação sensacional, tudo. No finalzinho ele teve eu tive uma complicação, ele veio um bebê prematuro e ali começou a realidade para mim, né? Porque eu precisei ir embora do hospital e ele ficou. Então, ali eu comecei a ver a expectativa e a realidade muito... Falei, mas eu não planejei isso. Né, o quartinho tá lá, tá tudo arrumado, eu quero levar. E não, você não pode. Então, esse tempo, essa
isso tudo foi, eu acho que foi me deixando mais forte para quando maior ele teve, né, o diagnóstico e tudo, eu acho que eu já estava um pouquinho Pé no mais chão. pé no chão, assim, em entender que a maternidade não é o que a gente planeja. Entender que o quartinho bonito ou que a vida escolar que você planeja, aquela coisa, não era aquilo, entendeu? Então, mas que ele é maravilhoso e que em todos os momentos a gente precisa pensar pelo melhor dele. Então eu olhava e falei, eu tenho que o melhor do Gabriel. Então vamos batalhar para isso, Uhum. né? Então foi isso. Eu não queria perder tempo no luto, perder tempo, eu queria perder tempo ali nos tratamentos, nas terapias e naquela sede de informação, né? Você considera que aquele primeiro momento de já não levá-lo para casa da maternidade, que não tinha a ver com o autismo ainda, era uma outra questão, você já entende como alguma coisa que te preparou para uma frustração de sair Eu dali com acredito ele que no sim, colinho e eu tal? acredito que sim. Eu acho que ali foi para eu entender que, assim, não é do jeito que a gente imagina. Então, quando, né, eu precisei demorar uns dias para poder tocá-lo, e porque eles não podem perder peso, depois amamentar. Então, você leva alguns dias para você pegar seu filho. Uau. É meio. É bem complicado, né? Assim, dói muito. Então, você vai para casa e você só pode voltar no outro dia de manhã. E tira o leite, então você não pode ficar Com nervosa. ele. Mas você tira o leite e eles dão pela sonda e tudo. Então, aqueles foram 13 dias, assim, eu acho que ali foi a maior realidade, assim, que bateu, assim. Eu falei, não é do jeito que a gente planeja, né? Então, foi Para bem vocês, como complicado. foi a realidade mesmo, assim? O desejo, o sonho, o plano, mas como bateu a realidade para você? Principalmente olhando agora para o contexto de ter os três já grandinhos. Mãe, e eles são umas coisas lindas, são incríveis. Mas o que foi para você que pegou mais da realidade de ser mãe? Quando a gente fica grávida, a gente imagina que vai ser tudo lindo, como quando a gente vê aquelas mães maravilhosas de revista, com aquele barrigão, com aquele vestido maravilhoso. E eu achava que eu ia ser linda, eu ia estar linda, maravilhosa como elas também. Mas aí eu comecei a passar muito mal. E no sentido assim de ter enjoo. Não tive problemas de saúde, mas tinha enjoo o tempo inteiro. E esses enjoos me acompanharam até o nascimento de cada um. E é impressionante. Dos 3 filhos, aconteceu a mesma coisa. Do Rafael, aquela expectativa do parto, que eu sonhava com um parto natural. Tive um parto normal, traumático. E fui para casa com, digamos, com algumas tristezas por conta desse parto. E aí eu chego em casa, aquele momento que, para mim, também era um momento de muito glamour, que era a amamentação. Eu sempre achei lindo aquelas fotos de mulheres amamentando. E eu cheguei em casa e não conseguia amamentar. Doía muito, eu chorava, foi muito sofrimento. E acho que entre a realidade, entre a expectativa do sonho e da realidade, eu tive digamos assim, esses choques. E depois vai crescendo e você tem aquele desejo de ser uma mãe exemplar em tudo. E às vezes você se depara com alguma situação e vê que você foi falha e muito falha. Isso às vezes dói muito. Eu estou lembrando de uma situação e já estou querendo me emocionar, mas algo simples. Meu marido viaja muito, ele é pastor, e ele viajou o final de semana todo. E eu estava muito cansada com os 3 em casa, assim. É uma rotina, assim, eu já me acostumei a cuidar dos 3, a lidar com o cuidado deles. Com Cada as um tem um diferenças, jeitinho, as diferenças, tudo. Mas eu lido super bem com isso. Mas eu fiquei sozinha o final de semana, eu estava muito cansada. Eu tenho uma irmã que é minha vizinha, ela me ajuda muito, ela estava viajando. E aí eu tenho o costume de orar com eles à noite, de fazer o culto antes de dormir. Mas o cansaço, assim, aquele dia estava muito grande e não estava permitindo. E eu coloquei os 3 para dormirem, eles dormem no mesmo quarto, e eu sempre deito com eles, canto umas musiquinhas.
E aí eu não fiz, nesse dia eu deitei, disse boa noite, fiz uma oração rápida, e o meu filho mais velho, Rafael, ele tem 4 anos, ele disse, mamãe, o culto. E eu falei assim, filho, a mamãe está muito cansada, vamos combinar uma coisa? Amanhã cedinho a gente faz. Ele, mamãe, o culto. E eu falei, filho, hoje não, a mamãe está muito cansada. E ele disse mais uma vez, o culto, mamãe. E começou a chorar. Aí eu comecei a chorar junto. E eu fico emocionada por isso, né? E aí o cansaço foi embora. E eu fiz o culto com eles. Então, às vezes a gente se depara com alguma situação assim em que a gente quer fazer o melhor e acaba sendo falha. Porque, E eles nos ensinam. inclusive, as forças físicas já estão se exaurindo, se esgotando, né? Era o seu caso, mãe sozinha naquele momento, com 3 filhos e uma jornada de um dia inteiro para lidar com tudo isso. E, enfim, nessas horas você se percebe, puxa, eu sou humana, mas a culpa da maternidade vem dizendo assim, você é incompetente, o que não é verdade, né? E Inclusive, você? eu queria Sim, só abrir um por parênteses, favor. desculpe, porque no início foi falado, né, que eu tenho a minha profissão, eu fiz o mestrado, estou me preparando para o doutorado, mas eu gostaria de deixar algo claro, meus filhos sempre foram a prioridade. Ah, sim, sem dúvida. Então, depois, a minha mãe dizia uma coisa para mim, filha, depois que eu tive vocês, minha irmã e eu nunca mais fui a mesma profissional. E eu entendi isso depois. Eu nunca mais fui a mesma profissional, eu nunca mais fui a mesma estudante, eu nunca mais fui a mesma mulher. Depois dos filhos, tudo muda, né? E sempre a prioridade é eles. Então, assim, nós temos nossos sonhos, sim, muitos. A gente faz de tudo para realizar esses sonhos, no que é possível, sim. Mas mas a necessidade deles vem em primeiro lugar. Sem dúvida. Eu acompanho de perto sua jornada e sei que eles são sua prioridade, sim, você e sua família. A Juliana é a esposa do pastor Arilton Oliveira, que são excelentes pais. E o Bernardo, que é o filho da Marla, que é um fofo também. E a gente vê a alegria de vocês como pais de lidar com algo tão especial, tão sonhado e tão desejado. Para a sua experiência, o que foi a diferença entre o desejo e a realidade? Olha, Darleide, para mim, assim, eu sempre sonhei com a maternidade, mas eu nunca superestimei. Então, assim, eu sabia que era trabalhoso, que era difícil, principalmente a parte de educar. Então, assim, eu não tive muitas surpresas quanto a isso. E como eu esperei muito a gravidez e o filho, eu vivi nas nuvens, a gestação toda, os 6 primeiros meses, o puerpério, que é o mais complicado das mulheres, que 80% passa por uma questão de uma depressãozinha leve. Eu não tive nada, eu estava nas nuvens, eu estava assim, realizada, qualquer coisa estava valendo, assim, para mim. Eu acho que começou a baixar um pouco a bola, assim, depois dos 6 meses, que aí quando começou a tentar engatinhar, ficar em pé, começa já a desafiar um pouquinho na questão da alimentação, que aí eu comecei a me desafiar nessa parte que a Juliana falou, tipo assim, eu não sou perfeita, eu vou errar, que eu tomei consciência, assim, da dificuldade, não, assim, do trabalho que é cansativo mesmo, mas do fato de que eu não vou conseguir ser a mãe perfeita que nós idealizamos ser. Então, para mim, pegou nesse aspecto, aí você vê, não, é Deus que completa, eu não vou conseguir ser perfeita mesmo, eu sou humana, mas Deus vai me ajudar e eu vou ser melhor que meu filho puder ser, nesse caminho assim. Mas não tipo assim, nossa, é horrível, é difícil, socorro, não imaginei que era assim, isso eu nunca tive, não, porque eu sabia que era trabalhoso mesmo, gente, eu ouvi falar, né? Mas vocês concordam ou discordam de que há mulheres que criam um ideal muito grande e elas se frustram pesadamente nesse sentido? Sim, né? Existe, com certeza, com certeza. E hoje, especialmente, quando nós temos uma facilidade muito grande de ver a vida do outro em recortes, e às vezes a gente deseja o que é irreal ou que, se foi realidade, é só para a vida do outro. E ainda a gente precisa considerar que cada história é uma história diferente da outra e não tem como fugir disso. Inclusive, a escolha que você faz para educar seu filho, a escolha que você faz do tempo em que vai levá-lo ou não para a escola, da maneira como você vai lidar com a alimentação do seu filho, são questões que são muito pessoais da sua família, da sua escolha, e então a gente não pode ficar olhando para os recortes dos outros e transportando tudo para nós. E na medida que pudermos aprender uns com os outros, é claro, façamos, mas busquemos sabedoria. Gloriane, a tua experiência de maternidade ela é muito desafiadora até agora, não é? Como é que está o seu filho agora, depois de que vocês descobriram que ele tem autismo?
Foi um desafio, foi aquela sensação assim de o que eu vou fazer, Uhum. e naquilo eu percebi que eu precisava buscar tudo de melhor e de mais moderno e de coisas legais, que Aí ele você foi pudesse ter a vida pesquisar. mais normal possível. Fomos Uhum. pesquisar e o doutor foi muito claro quando ele falou assim, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar com ele, ele vai ter uma vida normal, ele está dentro do transtorno do espectro autista, mas é uma equipe, e a escola e a família. Você vai trabalhar bastante, ele Uhum. falou. Falei, tudo bem. Falava, senhor Eu acha sei que eu que sou uma capaz? Então tá bom. E fomos assim, abraçamos a causa, entramos, mergulhamos num mundo que a gente nem imaginava, mais uma vez. E foi muito legal, porque a gente viu de tudo. Tanto mães que estão paradas no tempo, esperando, teve o diagnóstico e ficaram tristes, chateadas, mas o filho está lá esperando uma resposta, um empurrão, Você não vem. quanto mães que também estão nessa mesma sede. Então, nosso objetivo foi assim, vamos incentivar as demais, né, e tentar ver o que a gente pode fazer de melhor. Fomos em congressos, em simpósios, em tudo que dá, e fomos tratando e lidando com a questão da Sabe- melhor maneira E possível. sabe algo que me chama a atenção no seu caso e deve se repetir no caso de muitas mulheres, e se aplica de alguma forma até a situação geral das mães, que assim, no momento de uma surpresa como essas, um caminho é estudar, é buscar saber, é ler. A Marla, que é professora por formação, que trabalha com as letras, eu percebo que você é de muita leitura também, ou seja, mesmo tendo instrução, sabedoria, você vai buscar mais, vai se dedicar mais a esse tema. E aconteceu com você, mas tem um detalhe a mais contigo. Você nem se preparava para ser mãe, você nem estava voltada para a maternidade, nem era seu sonho, nem era seu plano, mas aconteceu, vou ser a melhor mãe que eu puder ser. Ah, tem um diagnóstico? Vou saber o que eu posso fazer pelo meu filho. É coisa da maternidade que Deus fé. dá, põe no coração. A não é força da possível. superação das mães é Incrível. incrível. Independente da história, você vê que Incrível. cada uma consegue, de alguma forma, se superar e fazer o possível, o melhor pelo seu filho. É o amor que surge, né? É divino. É incrível, É incrível, divino. é de Deus mesmo. Amadas, me digam uma coisa, em que momento vocês começaram a separar o papel da maternidade, que durante um tempo assim, sou mamãe, filhinho, e vocês voltaram a ser mulher, esposa, cuidarem de si? Em que momento foi isso, Marla? Ai, não sei, eu acho que foi eu acho que assim, foi acontecer meio natural, assim, eu não tive assim, nossa, eu preciso ter o tempo pra mim agora. Por exemplo, o Daniel, a gente não jantou ainda fora, só nós dois ainda. Depois, o Bernardo tem 1 ano e 7 meses, eu nunca senti necessidade. Mas tem dia que eu falo assim, eu quero sair pelo menos para cuidar do meu cabelo. Você sente falta, sente vontade. Eu acho que vai surgindo aos poucos, cada mulher vai sentindo assim. Eu acho que agora, eu desmamei ele da noite, da madrugada, né? Agora que comecei a pensar assim, não, acho que agora eu consigo viajar uns 2 dias, deixar ele, consigo... No início eu estava pensando, não, eu vou deixar 2 dias ele sozinho, socorro, o que vai acontecer? Mas agora que eu desmamei, eu pensei assim, não, vai ser bom para mim. Então, eu acho que agora que eu tô começando a retomar, assim, essa questão, ainda estava muito grudada. 1 ano e 7 meses depois. Ju, e você? Eu acho que eu ainda não consegui. É engraçado porque quando a gente vai sair, por exemplo, aí eu dou banho em todos, arrumo, sai todo mundo bonitinho, perfumadinho. Quando eu olho no relógio, 5 minutos eu tenho para me arrumar. Aí eu pego a primeira roupa que eu vejo e olho no espelho mais ou menos, passo um gloss e vamos todos. Mas sabe o que eu acho, né, Leide? Eu acho que a gente a gente muda o foco da vida. Antes a gente pensa muito na gente, a gente quer sair perfeitamente arrumada, quer fazer tal coisa pra gente. Depois aquilo perde sentido. Não que você fica desleixada, mas não tem mais tanta importância. Acho que pelo menos eu sinto assim, não, eu tô com meu filho, tá ali, beleza. Depois, se der certo, deu. Se não der certo, paciência. Mas e você, Gloriane? Com você o processo talvez foi um pouquinho diferente, porque ele exigiu bastante de vocês, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Gabriel, ele foi uma criança, assim, que eu vivi um sonho passado a neonatal, levei ele para casa, eu tava com um bebê que dormia meia-noite e acordava às 6 da manhã. E assim, ele era um sonho. Eu falava, gente, é isso tudo? Então, assim, eu tive um período muito tranquilo até o diagnóstico.
porque ele era um fofo. bebê muito gente boa, assim, você levava ele para viajar, Cooperativo. você levava ele para todos os lugares, ele não dava um pingo de trabalho. Tendo a comidinha dele na hora certa, tudo, né, assim, na medida do possível, ele dormia em qualquer lugar, com barulho, com nada. Então a gente teve um período bem tranquilo, assim, a gente podia sair, a gente podia jantar, a gente podia, foi bem tranquilo. Que Minha ótimo. sogra me ajudava, as tias, as avós, todo mundo. Então, Rede de foi apoio bem... é tudo também, né, É, gente? tudo, é Rede muito de- legal. Você, a Juliana, fala da sua mãe, que vinha lá da Bahia, ficava com você aí um tempão. Muito legal. Você tem a família mais perto. Eu a tenho uma sua- pessoa que me ajuda. Isso me ajuda. Eu tomei consciência que o que me estressava muito era nem tanto a maternidade, mas o cuidado da casa. Eu ficava louca em ver as coisas da casa e ter cuidado do meu filho. E ficava com ele e ver a casa cansado. Aquilo me deixava muito estressada. Quando eu tomei consciência disso, que era a casa que me estressava, eu sentei com o Daniel, assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí a gente fez uns ajustes, justamente falei assim, não, vamos colocar alguém para ajudar você todas as tardes. Quando alguém começou a me ajudar nisso, nossa, eu já consegui tomar outros rumos, ficar mais sempre com meu filho. Então, eu percebi o que era aquilo que me incomodava mais e fui agir naquilo. E sozinho a gente não consegue. A gente precisa de ajuda de alguma forma, ou de algum familiar, ou de algum psicólogo, alguém em casa, familiar, alguma coisa. A gente precisa de alguma ajuda, pelo menos algum ponto aí da nossa trajetória, do nosso trabalho de mãe, né? Mas esse ponto, ele é muito importante de ser observado naquilo que te incomoda, naquilo que é difícil para você. E essa pergunta que eu fiz a todas elas tem a ver com a gente, mesmo que para algumas seja mais natural, para outras nem tanto, o momento de perceber que elas são, antes da maternidade, mulheres que estão casadas, que têm um marido, elas precisaram voltar à vida sexual ativa e muitas mulheres se demoram muito nesse papel da maternidade e não é incomum que o casamento se ressinta, que o marido não se perceba mais funcional ou desejado ou bem-vindo nessa relação. Então, faz parte que você preste atenção naquilo que para você hoje é tão bonito, tão significativo dentro da maternidade. Não dispense pensar que você é mulher, é casada, tem um marido, que precisa de ajuda, que precisa de apoio, que precisa falar, que precisa sentir, se permitir chorar, mas também se perceber que esses ciclos precisam ir sendo fechados e trabalhados de maneira em que a sua família possa progredir em paz e feliz. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos bem rapidinho conversando mais sobre maternidade. Quero ver o que você está dizendo aqui nas redes sociais para incluirmos você ainda mais aqui na nossa conversa. Até já.